com gratidão a Deus pela presença de todos e na esperança que o Senhor ministre, continue ministrando agora através da palavra, da mensagem que Deus colocou no meu coração durante dias, tem sido objeto de minhas orações, para que o Senhor ministrasse em primeiro lugar no meu coração, na minha alma, porque ninguém pode dar o que não tem. Então, nesse espírito, estamos aqui para trazer o recado que Deus tem preparado para a nossa vida nesta nova manhã. Vamos curvar nossas frontes. Deus, e o teu bom espírito não só abre os nossos olhos para a palavra, mas também o nosso ser, para que possamos aproveitar esse tempo também no contato com a palavra, com a Bíblia. O Senhor me dê a unção, a sabedoria, a graça para servir. E oro, peço isso em nome de Jesus. Amém. Amados, para a nossa palavra, quero ler um texto lá, Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 7. Então diz assim a palavra: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Que o Espírito Santo nos ajude a desenvolver, a nos aperceber, tomar posse desse recado, que essa experiência chamada povo de Deus, e o tema que eu quero explorar com vocês hoje, renovação espiritual. Geralmente fazemos uma avaliação, uma renovação nas coisas materiais, geralmente trocamos roupa. Obrigado pelos irmãos que me deram muita roupa aí no começo, no meu aniversário, domingo passado. Já estou vestido com uma delas, está muito bonito, né? E muito mais importante, esse projeto, essa avaliação, essa decisão de nossa vida espiritual. Precisamos passar por uma renovação espiritual. E eu vou dar razões para isso. A igreja, o povo de Deus, desse período chamado da graça, chamado do evangelho, precisa constantemente estar se autoavaliando. Então, o povo de Israel tinha caído numa situação desesperadora espiritualmente. O povo estava caminhando para Betel, o lugar que o Senhor tinha proposto desde Abraão. Betel significa a casa de Deus, lugar onde a nossa vida se desenvolve na comunhão, nos relacionamentos. Para Betel. Hoje a nossa caminhada não visa um local, terreno específico, mas visamos um outro local, que é a casa maior, sublime na eternidade. Amém? Nós estamos caminhando porque temos a percepção bíblica que estamos caminhando para uma outra dimensão espiritual. Tá? Então a importância é isso. Então a conscientização, essa renovação espiritual começa com uma conscientização. Deus está chamando Jacó, que era o pai espiritual, pai físico também de um grande número de filhos, dizendo: levanta agora, porque você está indo para Betel. Então, veja a situação em que vocês estão. Vocês estão preparados
para chegar à presença de Deus? Vocês estão preparados para representar o Deus da casa de Deus, que é Betel? Há uma necessidade de conscientização. Por quê? Primeiro é a questão que começa a nos incomodar nos dias atuais. Há uma situação na própria igreja, a igreja do mundo inteiro. Alguns lugares estão passando por um avivamento, mas alguns países estão passando por uma crise de afirmação e países que outra hora foram bandeiras fortes, principalmente os países da Reforma, Alemanha, Inglaterra, Escócia, aqueles países ali, Suíça, Suécia. Então, o que acontece? Estava havendo um padrão fora da régua de Deus. E nós vamos ver daqui a pouco. A conscientização, o despertamento espiritual, renovação espiritual começa quando começamos a nos conscientizar de quem somos e ao Deus a quem servimos. Amém? Conscientização, tá? Então, começa aí. A igreja de Jacó, o grupo, igreja que significa comunhão, estava começando a uma secularização. Um estado do secular, perderam a noção do espiritual, perderam a consciência de que tinha sido chamado um povo para representar Deus num capítulo da história, e a igreja de Cristo tem que tomar essa consciência de que está aqui representando o projeto de Deus para a eternidade. Com a secularização, hoje a questão como nos identificar, como um povo pode olhar para nós e dizer, eu estou vendo alguém que anda com Deus. A secularização vem quando começamos a adotar os esquemas, os modelos, as falas, os costumes deste mundo. Por isso a Bíblia diz, não vos conformeis com este século. Estava secularizado. O grupo de Jacó estava secularizados, perderam a noção do propósito, da chamada de Deus. E com a secularização vem paganismo. O que é o paganismo? É quando Deus é substituído por ídolos. Tem um monte de ídolos no meio do povo. Tá? E hoje, inclusive, é triste ver que as igrejas estão adorando ídolos humanos, pregadores famosos. Tá? Isso é horrível. O único ser que merece a nossa honra e nossa glória, e isso é para nós, os líderes, os servos de Deus, que a toda a glória, toda a honra pertence a quem? A Deus. Tá? E a igreja precisa tomar conta disso. Havia esse paganismo, que eram os costumes do mundo. A igreja perdeu a sua essência de uma linguagem espiritual, perdeu a essência de uma programação espiritual. Hoje a igreja está mais voltada para shows e espetáculos. Tá? E a essência da espiritualidade está se paganizando. Tá? O paganismo é quando perde-se o referencial da pessoa de Deus. Quando Deus não é mais o Deus da nossa vida. Então, veio o paganismo, secularização, a igreja se adapta ao mundo, a igreja se conforma com o mundo, e isso vai numa evolução até chegar no paganismo. Imagine os descendentes de Abraão, que sabiam da história do chamado de Deus, do seu filho Isaque, e do próprio Jacó, chamado, houve muitas experiências com Deus, e agora aquela igreja, a igreja do Velho Testamento lá, tinha chegado a um estado de paganismo. Tá? Pois é, meus irmãos, é misericórdia mesmo. Tá? Então, precisamos estar alerta a isso. Por quê? Queriam ser igual ao mundo. Aqui está o grande problema. A igreja foi feita o quê? Tirada do mundo. Tirada daquele estilo de dependência do mundo. Trazida para uma dimensão de relacionamento vertical com o Senhor, tá? De experiências com o Senhor, e agora estavam, inclusive, cultuando a outros deuses. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência. Então, começa
com uma consciência. E é muito interessante que essa conscientização vem quando as almas começam a ter fome e sede de Deus. Está faltando isso nas igrejas. Está faltando isso em nossa vida de comunhão. Está faltando isso em nossos lares. Quando há fome e sede de Deus, da pessoa de Deus. Dá para entender, amados? Quando temos isto, tá? Compromisso, seriedade, testemunho, honradez espiritual, começa quando o povo de Deus começa a se inquietar. Começa a haver uma inquietação. Começa a haver uma investigação interior. Isso é muito importante para a nossa fé. Então, quando vem essa questão de conscientização, começa com uma inquietação, começa com algo nos incomodando. E quando a igreja não se incomoda, não se inquieta, quando o crente acha que está tudo normal, que tudo isso é certo, que não faz muita diferença, o importante é ter Cristo no coração. Espera aí. Quando se tem Cristo no coração, a nossa vida muda. Amém? Quando Deus está em nossa vida, muda. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. Nos preocupamos em ofender o Deus da nossa salvação. Procuramos honrar o nome dele com a nossa fé, com o nosso testemunho, com a nossa conduta. Mas a igreja, o corpo lá daquela época, tinha se paganizado. Deus era mais um Deus na comunhão. Os ídolos do povo faziam parte da sua vida religiosa, não da vida espiritual. Espiritual é outra coisa. Vida religiosa é uma coisa, espiritual é outra. Então, quando o povo tem fome e sede de Deus, quando o povo começa a sentir peso na alma, a reforma aconteceu, o evangelho começou a pregar, o evangelho começou a alcançar o mundo, quando vidas começaram a se inquietar. E alguns foram tão radicais que precisaram ir para o deserto para ali ter experiência mais íntima com o Senhor, ouvir a voz de Deus, poder receber orientação do Espírito Santo. Então veio a reforma e veio a expansão do Evangelho. Almas sedentas por Deus. Por isso o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus, até quando me encontrarei com Ele? Então veja, está no versículo 1. Então Deus chama Jacó, tem uma conversa com ele, e começa a falar de que precisa restaurar o altar. Hoje não temos um altar, porque não há mais sacrifício físico. Jesus cumpriu isso na sua vida. Mas é preciso que nós tenhamos um altar interior, um relacionamento, a liga com Deus, um entendimento disso. Então Deus chama para restaurar o altar. Edifique um altar. Vá a Betel e edifique um altar. Por que altar? O que ele representa para nós hoje? O que eu pude entender, primeira coisa, altar é um lugar de temor. E eu posso entender, na liturgia do Velho Testamento, quando o sacerdote ia sacrificar um carneiro ou um boi, o drama que isso devia ser na consciência dele e do povo que estava ali ao redor, vendo um animal que não pecou, mas estava sendo sacrificado pelas nossas vidas. E é tão interessante que o sacerdote tinha que colocar a mão na cabeça do animal. Era uma identificação com o sacrifício. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Era um meio que Deus estava usando e tinha que se cumprir. Deus manda, obedece quem tem juízo. Então o sacerdote colocava a mão e cortava a jugular do animal. E ele devia tomar um banho de sangue. Então o próprio sacerdote devia ser salpicado com sangue, ele tinha que fazer isso. E depois todo o tratamento com sacrifício, abrir a barriga do animal, tirar as suas entranhas, e é um cheiro terrível. O pecado fede, amém? O pecado cheira mal, cheira a podridão. O sacerdote tinha que fazer aquilo.
Então, vai ao altar, lugar de sacrifício, lugar de temor a Deus. Então, pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos resgatar o temor a Deus. É o norte que nos conduz quando entendemos que existe um Deus supremo, um Deus justo, que sonda a nossa mente e coração, que nos conhece profundamente. Vem o paganismo, vem o secularismo, se perde essa consciência de temor a Deus. E o mundo precisa temer a Deus, temer através de alguém que demonstre que Deus é o Senhor de sua vida. Então vai constrói um altar, mas altar também é o significado de comunhão. As cerimônias no templo de Jerusalém, ou antes mesmo do templo, o povo tinha que se reunir. E hoje há uma estatística triste de que há mais pessoas fora da comunhão do que dentro da comunhão. É grave isso. Você já parou numa empresa, quando trabalhei em empresa, e naquela época que ainda era uma coisa mais segura, muitos vinham perceber que, pelo meu jeitão de crente, e graças a Deus por isso, vinham me perguntar se eu era crente. Como a pessoa fazia uma pergunta, eu logo ia deduzir que ele teve algum contato com alguma igreja, certo? Perguntar como é você? Eu procurava evangelizar, eu já pertencia à igreja tal. Eu tentava evangelizar, procurava evangelizar. Naquela época já havia um bom número de pessoas fora da comunhão. Mas para que a igreja? A igreja tem tanto escândalo, tem defeito, porque é constituída de pecadores remidos, amém? Tá, ninguém vai aqui defender que somos perfeitos. Tá? Jamais vamos cair nessa. Somos pecadores remidos pelo sangue de Cristo, que caminhamos para a perfeição e um dia seremos completamente perfeitos. Amém? Quando formos arrebatados ou morrermos, chegarmos na presença de Deus. Aí seremos libertos. Mas era um lugar realmente de comunhão. Deus está dizendo, olha, o que está havendo em vocês não é uma comunhão espiritual. Vocês estão praticando devoções aos demônios, porque atrás de cada ídolo existe um demônio recebendo adoração. Tá? Porque Jesus sempre expulsava os demônios? É para que a alma fosse liberta e pudesse ter uma experiência com Deus eterno. Amém? Então, lugar de comunhão, relacionamento. E eu não posso entender que uma pessoa remida por Cristo, e geralmente é remida ou por um contato pessoal, de alguém que pertence a uma comunidade de comunhão, né? Uma família de comunhão. Então, não dá para dizer, eu sou um seguidor de Cristo fora da comunhão. Altar, igreja, povo que se reúne em nome de Deus para viver a verdade bíblica, tem que exercitar a comunhão. Fora da comunhão, como diz o ditado, peixe fora d'água vai morrer. É o nosso oxigênio, estarmos juntos, amado. Dali o Senhor abençoa. A comunhão traz a bênção do Senhor, a comunhão sincera. E ainda mais, serviço. Por isso, já que veio aqui agora, amanhã, quase falei à noite. Para os irmãos, estamos convocando pessoas para o serviço. Pessoas que entendem o que é ser um seguidor de Cristo. Tá? O nosso corpo foi resgatado para servir. Eu não tenho dom, tenho dom de ser pastor, professor. Você tem dom para orar. Você tem dom para testemunhar, mostrar sua conduta espiritual. O serviço não é só dentro da igreja, o serviço tem que ir para fora também. O povo precisa ver um povo remido que dá testemunho lá fora. Amém? Muito bem, caminhando. Então, essa inquietação, essa conscientização deve passar a um posicionamento. E a grande questão está entre ter consciência e se posicionar. Tá? Posicionar é assumir uma postura, aquela a quem nós pertencemos. Amém? Fomos resgatados para quê? Para testemunhar do nome de nosso Salvador. Falar de Deus. As nossas conversas geralmente devem girar, pelo menos com essa consciência. O posicionamento. Uma inquietação para a mudança.
Não pode haver mudança espiritual profunda, real, sem haver essa inquietação, esse desejo, esse posicionamento. Romanos 12, 1 e 2. O que é que diz lá? E não vos conformeis com este século. E esse era o problema que estava passando em Israel. Precisava vencer o secularismo, que ia levar para o estado de apostasia. E então, esse posicionamento é resultante de um posicionamento real. Essa mudança, essa organização espiritual. A vida espiritual precisa de uma organização e revisões constantes. Paulo estava sempre dizendo, olha, renove no espírito, ore, oração, procure a paz com todos, trabalhar a sua atitude. Muito bem. Deus está dizendo para nós nesta manhã, com essa experiência de Jacó e seu grupo, que precisa haver um posicionamento. Não pode haver um seguir a Jesus, um comprometimento com Jesus, sem um posicionamento. Certa vez os discípulos tiveram uma crise quando Jesus pregou um sermão muito duro, dizendo que eles precisavam, era uma figura que o Senhor estava colocando, comer o corpo dele, comer a carne do corpo dele, beber o sangue. Eles se escandalizaram. E então, alguns discípulos disseram, olha, duro foi esse sermão, como aguentar? Aí o Senhor Jesus falou, tudo bem. Vocês também não querem ir embora? Eu não estou amarrando vocês. O estar comigo é um comprometimento, é uma posição que vocês escolheram. Entre ser salvo ou ser perdido. Entre adorar o Deus verdadeiro e adorar os ídolos. Então, veja, a quem vocês querem servir? E era um eco do Velho Testamento. Moisés disse, olha, vocês devem escolher a quem quer servir. Se a Deus, amém. Se não, fique à vontade. E parece que uns estão preferindo ficar à vontade. Porque a vida cristã exige comprometimento. Amém? Existe atitude, exige posicionamento claro e objetivo. O mundo precisa ver que não estamos aqui só sendo religiosos. Nós temos uma posição definida. Amém? Muito bem. E essa deve levar a mudança interiores. Vamos ler o texto lá, de 2 a 4. Então disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Primeiro vem com a postura interior. Jogar fora os deuses, os ídolos. Uma questão de consciência, uma questão de identificação, uma questão de escolha pessoal, de uma definição de fé. Isso aqui não é um caminho para alguém andar fora dessa régua. E esse é o problema, que muita gente não quer o evangelho, porque o evangelho exige uma postura. Quando os discípulos, como nós, na nossa incredulidade, viviam as suas vidas, pescando, provavelmente dizendo palavrões, agredindo, e quando se convertem, eles entendem que agora há um padrão novo para a vida deles. E aquele grupo, de tal forma, experimentou uma transformação, porque Jesus tinha dito, eu vos farei pescadores de homem. Há uma nova vida para vocês. Eu estou determinando que daqui para frente vocês vão pescar almas para o meu reino. Amém. E aquele grupo cumpriu essa missão. De tal forma que Jerusalém, Samaria, a Judéia em geral, foi abalada pelo testemunho daqueles homens. E de tal forma a igreja cresceu naquela época que começaram a chamar aquele grupo de cristãos. O nosso nome vem daquela experiência lá, do testemunho daqueles irmãos. Passaram a chamar aquele grupo que tinha se posicionado, que tinha assumido uma postura
de andar com o Senhor dos cristãos. Aleluia! Porque Deus tem na sua história pessoas que decidiram ser comprometidas. Amém? E a fé é uma questão de comprometimento. Então começa com a mudança interior. Isto é, quem é Deus? A que Deus eu estou servindo? O crente tem que sondar o seu coração. E Paulo diz, olha, você é melhor ser sondado e vocês ainda estão firmes na fé. Quem é o Senhor? Nós falamos muito do senhorio de Cristo. E esse senhorio é entender que nós fomos salvos para obedecer esse Senhor. Amém? E não tem uma opção, outra opção. Não existe uma linguagem dúbia aí. Fomos chamados, foi o que Jesus disse para os principiantes. Vocês daqui para frente vão ser pescadores de homens. Uma nova história, uma nova dimensão de vida. Tá? Vocês vão ter experiência forte com Deus, porque agora vocês estão sendo chamados para uma missão espiritual. Então, a mudança interior era jogar fora os deuses. Tá? E isso é muito importante. Muitas vezes o nosso relacionamento está bloqueado, está confuso, está perturbado, porque não estamos definidos com respeito à pessoa de Deus. Quem é Deus? Qual é o espaço que eu tenho dado ao Senhor na minha vida? Então, esse é o problema. Um dia no pé da igreja, um dia na comunhão, outro fora. Então, esse é muito importante, uma transformação interior. E isso começa quando há quebrantamento. Quando há realmente sinceridade diante de Deus. Mudança interior, uma nova mentalidade, uma nova maneira de ver as coisas. Por isso, Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente é a maneira de pensar, é a maneira de escolher, é a maneira de tomar decisões, é a maneira de agir. Mas muitas mentes estão entorpecidas. Precisa haver um despertamento mental. Pessoas que começam a se inquietar, começam a chorar, começam a clamar diante de Deus. Quando Deus passa a ser a realidade de nossa vida. Amém? Continuando. Mas também é necessária uma transformação exterior. Qual era a imagem daquele povo? O que estava sobre o corpo dele. Primeiro havia uma questão interior, na alma. Mas havia uma transparência física. Cuidado com o nosso corpo. Porque o nosso corpo é de quem? O que é que a Bíblia diz a respeito de nossa aparência, de nosso corpo? O que é que a Bíblia diz? Santuário do Espírito Santo, amado. Então, eu não posso fazer com o meu corpo o que eu bem quero. Eu não posso usar qualquer moda. Eu não posso usar qualquer estilo de vida. Porque o meu corpo agora pertence a quem? Estou tão fraquinho. Quem é o dono de nosso corpo, amado? Deus, Ele comprou, Ele redimiu. Não é só a alma. O nosso corpo vai passar por um processo de glorificação, amado. Amém, amém. Cadê o amém aí? Nós somos tabernáculo do Espírito Santo, amado. Deus se move em nossa mente, em nosso coração. Por isso há tanta fragilidade, tantos crentes fora de igreja, porque primeiro não houve uma mentalização. Hoje, já ouvi muito essa história e me dá raiva. Não importa o que eu tenho por fora, importa o que eu tenho dentro do meu coração. Será que isso se bate com o Evangelho? Bate-se com o Evangelho? Não, porque eu sou um ser integral. Eu não sou só alma, eu tenho um corpo. Eu não venho para a igreja com uma alma desencarnada, vem? Alguém já veio? Se correr, vier aqui uma alma desencarnada, eu vou fugir com medo. Mesmo porque é através do corpo que nós servimos, que nós nos ajoelhamos, que nós oramos, que vamos para a rua, distribuímos folheto, confrontamos os pecadores, é usando a nossa voz, o nosso corpo, o nosso ser externo. Por isso, amado, não vos conformeis com este século.
E hoje estamos perdendo a noção de que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E a coisa está russa, como se diz na linguagem comum aí. Eu posso usar qualquer moda? E símbolos? Com que tribo você está se identificando? É com a tribo dos salvos ou com a tribo dos pecadores? Não tem outra opção. Ser crente não é fácil, é? Não é. Eu descobri isso quando comecei a ler a Bíblia. Falei, Deus, eu não vou conseguir andar nessa régua do Senhor. Mas Deus, pela sua misericórdia e graça, teve paciência, longanimidade e me trouxe para o seu evangelho. Amém? E vocês devem ter tido experiências semelhantes. Né? Houve realmente uma dúvida. Bebia, fumava, ambientes baixos. Deus, isso não combina, isso não vai combinar com o estilo do que eu estou lendo aqui no livro do Senhor. Como é que eu vou vencer isso, meu Pai? Poderoso é aquele que vos chamou a sua graça. Amém. Cadê o amém? Amém. Vocês foram chamados pela graça, dá glória ao Senhor, honrai o nosso Deus amado. Tá? Então, havia uma necessidade de mudança exterior. Hoje não nos preocupamos com as roupas que vestimos, os penduricalhos que colocamos em nosso corpo. Por favor, aprendamos que não somos mais donos de nosso corpo. Amém? Salvação é auto-integral. Corpo, alma e espírito. Ok? Muito bem. Então, Jacó diz, olha, joga essa patifaria fora, se livre desse lixo, porque está desonrando a Deus. E não dá para continuar, nós vamos para um encontro maior na casa de Deus em Betel. E ali Deus vai começar uma nova história. Começou com Abraão, Isaac morou naquela região, e disse que Isaac construiu um testemunho ali. E agora era a vez de Jacó e dos seus filhos. Aí quando repensamos, eles estavam completamente fragilizados. Se lemos o capítulo anterior, houve uma tragédia ali de loucura. A filha de Jacó, com Lia, Diná, foi uma festa rave. O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Vocês não leram esse capítulo? Meus irmãos, estamos ali. Ver as experiências dolorosas. Ela foi estuprada, foi violentada. E era uma menina de 14 a 15 anos. Por um daquele que chamava que era o mais justo da família. Imagina se fosse o mais safado. Ela foi a uma festa. Cuidado. Cuidado com os convites. O nosso irmão pregou um sermão há dias atrás, quando foi chamado Neemias para um encontro. Você lembra? Neemias falou? Não. Não. Precisamos ser educados com os outros? Precisamos. Precisamos ser civilizados? Sim. Precisamos realmente ter respeito? Sim. Mas jamais concordar com aquilo que é errado. Amém? Porque importa agradar a quem? Foi isso que os apóstolos disseram para o governo. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O mundo dita suas modas e experiências segundo os padrões da carne. E hoje a moda está muito mais para esculhambar o corpo, envergonhar o corpo, do que para honrar. Estou sendo realista ou sendo muito duro? E numa praia hoje, você não sei como é que vamos nos comportar homens. Né? É um problema sério. Já faz anos que eu não vou na praia. Não é que eu gosto de praia, eu gosto de água, eu gosto de nadar. Porque a cobiça vem, pelo olho, a cobiça da carne do olho, no olhar. No que olhou, lá vem encrenca. Muito bem. Caminhando um pouco para terminar. Versículos 5 ao 7.
Então diz lá. E tendo eles partido, o temor de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estavam. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel. E o que mais? Porque ali Deus se revelou quando fugias da presença do seu irmão. Quando Deus é levado a sério, há uma mudança interior de alma, de coração, de mente, né? Há uma purificação interior, mas também há uma purificação do nosso tabernáculo, do nosso corpo. Tinham feito isso, aí Deus agora vão para Betel. Porque lá vou começar um outro capítulo maravilhoso da história da fé. E a primeira questão aqui diz que Deus colocou temor nos vizinhos, nas nações vizinhas. Que temor o mundo está tendo da igreja? Nenhum. Não vê mudanças. E o povo começa a temer, começa a ver o Deus verdadeiro, quando um cachaceiro caído começa a se transformar pelo poder do Senhor. O mundo começa a temer. Lembra até hoje, isso foi, de certa forma, o instrumento que Deus trouxe. Trouxe um grupo lá ali da represa, tudo doidão, bêbados, drogados. E uns estavam tão bêbados que precisamos fazer café amargo. Não sei qual é o efeito do café causa em bêbado, mas eu nunca passei por isso. Mas estavam tão bêbados que nós precisamos fazer café. Temos que dar banho no indivíduo. Depois seguiram o seu rumo, evangelizamos, depois seguimos o seu rumo. E lembro até hoje que foi muito vivo para a minha alma, foi muito gratificante, foi algo tremendo. Estávamos aí orando com um grupo de mulheres, numa sexta-feira à tarde, entrou um vulto. Eu falei, ai, quem será esse vulto? Era um cidadão, bem vestido, paletó e gravata. Ele olhou para mim e disse, o senhor não está me reconhecendo, né, pastor? Realmente não dava para reconhecer a mudança que Deus operou. Aí conversamos, disse, agora, pastor, eu também sou pastor. Eu falei, oh Deus, tremendo. Quando o mundo começa a temer, o mundo olha para a igreja e a igreja fala piada. Foi de manhã colocado aqui que os políticos ficaram agradecendo a Deus pela tramóia que fizeram, um roubo que fizeram. Os nossos políticos, os nossos crentes que estão na política, dá um horror, talvez um ou outro. O povo precisa temer ao Deus dos crentes, amém? Precisa temer, olhar, não temor, está doido, mas um temor porque sabe estar lidando com aquele que é soberano, com aquele que pode todas as coisas, com aquele que transforma um bêbado em um pastor, um pregador, que torna um jovem promíscuo num jovem santo. O mundo precisa temer, não a igreja. Precisa ver na igreja uma porta-voz do Deus que ele deve temer, amém? Não pregamos qualquer Deus, não, é o Deus soberano. A igreja, Deus começou a causar um temor ali naquele povo. E não perseguiram Israel. Algumas partes do mundo estão havendo perseguição feroz contra os crentes. E eu creio que esses lugares vão promover um grande avivamento. Países árabes, países africanos, está havendo alguns movimentos na Europa, eu louvo a Deus por isso, porque está havendo já um despertamento, o temor de Deus, e diz a Bíblia que a visão de Deus é um fogo consumidor. Fogo consumidor. E a igreja precisa ver isso no nosso estilo de vida, nossa maneira de ser. Muito bem. E aí Deus vai para ele agora, pode caminhar. O povo eu domino, está tudo dominado no meu poder, não vão agredir vocês, estão livres e seguiram em segurança. Oh Deus! A segurança de Deus às vezes é complicada, porque às vezes Deus precisa mostrar a nossa fé, mas estamos seguros. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Aí diz, vai para a luz.
quando realmente há esse entendimento de que precisa haver uma restauração espiritual, Deus começa a dar direção. Vão para a luz. E é o que estamos precisando nesse século presente. A igreja precisa ter luz do Senhor. Tá? Porque o mundo está cada vez mais aprofundado em trevas. Porque jaz no maligno. O mundo precisa ver a luz que há em Cristo na vida da igreja. Na sua vida pessoal. No seu testemunho, no seu lar. E então, conduzido em segurança para a luz, depois vem a palavra Betel. Betel significa casa de Deus. Aí começamos a amar a igreja. Quando nós realmente temos consciência, passamos por uma renovação espiritual, por um reavivamento interior, a casa de Deus tem importância para a nossa vida. Comunhão, relacionamentos. E aqui aprendemos, e às vezes nos próprios conflitos interiores. Igreja não está livre de conflitos, porque ainda lida com corações que ainda não foram plenamente transformados. Muito bem. Betel, casa de Deus. Vai para o lugar que eu estou determinando de comunhão. Onde é a nossa comunhão aos domingos? Onde é a nossa comunhão, mesmo que sejamos no templo em si? A igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Amém? E depois vem a palavra Betel. Deus conduz para a luz, clareando, iluminando a nossa vida, porque há tantas vidas escuras, tantas vidas obscuras, tantas vidas complicadas, tantas vidas cheias de nós, porque está fora da luz. A palavra precisa ser vivida em nossa vida. Luz, depois Betel, casa de Deus, comunhão, relacionamento, adoração, serviço, e depois para Betel. Quer dizer Deus. Voamos para a casa do Deus de Betel. Oh, glória! Amém! E para isso, que este novo ano, esta nova caminhada, estejamos caminhando na luz do Senhor. Presta atenção nisso. Caminhando na luz do Senhor. Fazendo o que mais? Indo para Betel, para a nossa igreja, para a comunhão, para os relacionamentos, e depois para uma vida de intimidade com o Senhor. Betel. Betel. Deus estando presente em todo momento. Concluindo, amados, que esse momento seja um momento de renovação espiritual para nossas vidas, para a caminhada de 2026. Amém.